levarmos a melhor compreensão das suas leis através da doutrina dos Espíritos. Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, nós te agradecemos pela valiosa oportunidade de estarmos aqui reunidos no teu nome. E humildemente te pedimos que nos envolva agora e sempre na sua infinita sabedoria, para que tenhamos a melhor compreensão das orientações que iremos receber. E que o teu amor, a tua bondade, a tua presença através dos seus mensageiros de luz fortaleça a nossa boa vontade na prática desses ensinamentos do nosso dia a dia. Abençoe os nossos esforços, abençoe-nos agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Tem uma meia dúzia de lugar aqui, tá, gente? Se tiver muito frio aí fora, ou se porventura eu não estiver falando a altura, pode falar, tá? Pode falar que a gente reverte a situação. Bom, o tema dessa noite, como sempre eu digo a vocês, é um tapinha assim, sabe? Vamos tomar uma atitude? É bem isso, vamos tomar uma atitude? Chama-se Tempos da Ignorância. E o Abed, esse espírito maravilhoso no livro Renovando Atitudes, ele nos traz uma reflexão muito pertinente, do tipo que não é possível que sejamos penalizados por ignorarmos que podíamos fazer diferente. Concorda? Quantas coisas, se a gente for pegar a história da civilização, quantas coisas nós fizemos que hoje nós entendemos que foram aberrações? A maneira, inclusive, como nos comunicávamos com Deus, né? Era barganhando, era na base da troca, né? Era oferecendo sacrifícios de carne, né? Às vezes filho, às vezes animal, às vezes o inimigo, né? Enfim. Mas a gente tinha essa prática, porque acreditávamos que dessa forma seríamos ouvidos, que Ele nos perdoaria, que Ele nos concederia o melhor. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo um entendimento melhor de Deus através da própria vida que a gente leva. Porque tem coisa que a gente até sabe que a boa parte da nossa vida tem a ver com as nossas escolhas, né? Vamos combinar com as nossas escolhas daqui. Agora, a partir do momento que a gente começa a entender que não é a primeira vez que a gente está aqui, que nós trazemos uma bagagem já de informações e atitudes de vidas passadas. Então, a partir desse momento, a nossa visão de vida se amplia. E deveria, junto com essa visão de vida, ampliar-se também o nosso compromisso com Deus. Quando ele diz assim, quando a doutrina dos Espíritos veio e nos disse que nós somos co-criadores, aí a gente fica assim, nossa, lembrando de Jesus, quando disse, vós sois deuses, vós sois luzes, faça a sua luz brilhar. Como é que eu vou fazer a minha luz brilhar? Como é que eu posso me entender como Deus? Quando eu entender que o maior sacrifício que eu posso fazer a Deus é perdoar, é amar, é cumprir a sua lei minimamente no nosso dia a dia, não até a página 2, é ter aquela paciência, aquela tolerância, é ser humilde, é ser generoso. Nossa, é muita informação, né? E aí a gente fica assim, mas será que eu sou capaz? Se não fôssemos capazes, com certeza não estaríamos aqui. A partir do momento que a gente confia que há um Deus que vela por nós, que quer o melhor e que por amor nos concedeu o livre-arbítrio, faça como você bem entender, né? Tipo assim, eu não vou te castigar. As suas próprias escolhas é que vão levá-lo a derrocado ou não, ou a sucesso. Tudo vai depender do quê? Da nossa boa vontade em nos entendermos como espíritos em evolução
sabedores de que esta vida é simplesmente continuidade de muitas outras oportunidades que a gente teve e que às vezes a gente não aproveitou as oportunidades que tivemos, e hoje nós estamos aqui revendo essa lição, né? Buscando ter esse entendimento do que é que eu preciso fazer para ter uma vida plena, uma vida de sucesso, né? A gente sempre pensa que a vida de sucesso é aquela vida onde eu vou poder fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e não está nem aí com, como dizia minha mãe, com a hora do Brasil, né? A gente não está nem aí. Só que não é bem assim. Nós precisamos estar atentos ao que é necessário que façamos para beneficiar a nossa evolução. Porque é muito fácil, realmente, é a tal da porta estreita e a porta larga, né? É muito mais fácil a gente fazer o que o mundo da sensualidade nos convida do que prestarmos atenção no que nós devemos preservar. Muitas vezes a gente se deixa levar por questões do mundo, do físico. Não está errado. Não estou dizendo aqui que a gente tem que fugir do dinheiro, tem que parar de trabalhar, não é nada disso. Vamos trabalhar, vamos querer sucesso também nessa área. Mas às vezes a gente faz coisas que deixa a desejar, né, a questão da ética, não agimos com escrúpulos. E o que é pior, às vezes falta escrúpulo com relação a nós mesmos. Nós não valorizamos nem aquilo que nós conquistamos. E aí a gente pode, né, devido a escolhas, devido à má utilização do nosso livre-arbítrio, a gente vai perdendo. E com isso, a gente também perde, muitas vezes, a fé, a boa vontade conosco, de fazermos o que é melhor para nós. Agora, o que nós precisamos perceber? O que a gente disse no início? Nós não seremos penalizados por ignorarmos, certo? Se hoje nós aqui, qualquer um de nós aqui, ainda entendermos que é necessário que a gente apresente um sacrifício a Deus, um sacrifício de carne, quem é que vai poder julgar? Quem é que vai julgar? Porque cada um de nós temos um tempo de entender as coisas também. Tem aqui, o Hamed, ele nos lembra que Piaget, um pedagogo, psicólogo, enfim, Piaget, ele disse, ele sempre atendeu as crianças na sua individualidade, né? Respeitando a sua individualidade. Por quê? Como pedagogo, ele entende que a criança, ela vai desenvolver o entendimento dela de vida a partir dos estímulos que ela receber. Então, uma criança que recebe estímulo para admirar a paisagem, para criar, para pintar, para refletir, para brincar, vai ser diferente daquela criança que muitas vezes nasce num ambiente tóxico, onde há discussões, onde há agressões, um ambiente onde há aquela energia de álcool, nicotina e outras cositas pairam no ar. Então, é nesse aspecto que Piaget nos lembra da nossa relatividade. Porque às vezes a gente entende que a gente já está entendendo tudo, eu já entendo tudo que Deus quer falar comigo, mas não respeita a relatividade do outro, não respeita o tempo de entendimento do outro. E aí, obviamente, haverá conflitos. Nós não estamos aqui para julgar. Cada um de nós vamos avançar no nosso entendimento de vida, na compreensão das leis, e cada um de nós vai lutar, porque é uma luta a gente deixar de lado as facilidades que o mundo nos oferece.
os prazeres que o mundo nos oferece, esses prazeres que nos prejudicam, entendo. Os prazeres que nos prejudicam, é difícil a gente deixar de lado. Ou pelo menos tentar ter um equilíbrio. Quando a gente vê, a gente já está lá de cabeça, fazendo um monte de coisa que depois vamos com certeza nos arrepender. Mas não é por isso que, se a gente já tem esse entendimento, eu já saí dessa ignorância, eu consigo a duras penas me controlar, eu consigo perdoar, eu consigo amar, que bacana para você. Mas temos de respeitar o tempo do outro. Porque senão como é que a gente vai conviver? E nós sabemos que a grande preciosidade na nossa vida aqui como espírito encarnado, o valioso instrumento, é a convivência. É estar com pessoas que vão nos dar a oportunidade de exercitar o que há de melhor em nós. Ou até mesmo que é pior, né? Às vezes isso acontece também. Mas nós precisamos dessa convivência. Né? Não dá para desenvolver as nossas habilidades, as nossas virtudes, enfim, vivendo como eremitas. Não dá. É claro que o eremita, por escolha, ele já tem todo um cabedal de conhecimento que permite que ele esteja lá emitindo vibrações para o mundo inteiro, e ele está com um trabalho lá danado também, né? Mas quanto a nós, não. Às vezes a gente vê famílias que simplesmente se separam. Né? Eu não quero mais saber da minha irmã, porque depois que ela casou, aquele marido dela é ignorante, aquele filho dela me perturba. Né? A gente arruma uma série de justificativas e acaba se afastando de uma preciosidade. Porque essa irmã que nós hoje estamos considerando difícil é o nosso valioso instrumento para a gente sair do lugar. Diz também aqui que o sofrimento é o resultado de atitudes que tivemos nessa vida, nem sempre, em outras tantas também. Porque, como dissemos, nós trazemos uma bagagem de informações, uma bagagem que vai crescendo no que se refere ao exercício das nossas virtudes, à medida em que a gente se disponibiliza para viver. Então tem aquela existência que a gente viveu de qualquer jeito, que a gente não quis saber de nada, né? Que a gente só quis se dar bem, era só a indigesto que prevalecia na nossa vida, não tinha escrúpulo, não tinha coisa nenhuma, desencarnamos, mas nós temos aí uma situação a ser resolvida. E aí a gente volta. Será que na próxima, assim, de imediato, a gente já vai entender? Não sei. Vai depender da boa vontade de cada um. Isso que nos fala são os espíritos que estiveram aqui como nós, que passaram por situações adversas como nós, que também não entendiam esse Deus, as suas leis, a sua lei de amor, não entendia. E que tiveram que batalhar para alcançar essa compreensão. Acho que na semana passada, retrasada, não sei, que a gente estava falando sobre a vida de São João, né? E nos lembramos da vida de São Paulo, que é o Paulo de Tarso, e nos lembramos são espíritos que hoje, né, a gente fala santo, enfim, mas eles não nasceram santificados. Eles passaram por dificuldades, tanto morais quanto físicas, materiais, e para poder entender e compreender essa lei de Deus e seguir divulgando, pregando, enfim, fazendo toda a tarefa que eles fizeram. Então, não é da noite para o dia que a gente vai conseguir se livrar das nossas más tendências. Não é. Mas é com amor por nós, é com vontade de se enxergar como realmente precisamos nos enxergar. Não é sempre que a gente está disponível a fazer o que precisa ser feito.
E tudo bem. O importante é que a gente traga isso na consciência. Opa, eu já estou sabendo. Então, o prejuízo vai ser meu. Se eu não estou fazendo de acordo com aquilo que eu conheço, então eu é que vou dar as duas malas, né? Eu é que vou me lascar aí nessa vida. Então, é fundamental que a gente tenha essa percepção da nossa capacidade de compreender, da nossa capacidade de nos amarmos, de nos perdoarmos, porque não adianta falar em amor ao próximo, em perdão ao próximo, se a gente mesmo não se perdoar, se a gente não se entender como uma pessoa limitada. Todos nós somos. E não por acaso hoje nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque temos limitações. Limitações no que se refere à compreensão de nós mesmos e nada mais. Porque quando a gente busca entender Deus, na verdade a gente está buscando se entender. A gente está quebrando barreiras para nos entendermos, como merecemos ser entendidos. E nesse processo, nada mais tranquilo e generoso como as pessoas que Deus envia e coloca na nossa vida, no nosso caminho. Né? Essas pessoas são valiosos instrumentos para que a gente consiga efetivamente, através deles, nos percebermos capazes de amar, de perdoar, de sermos um pouco mais humildes, de sermos generosos, de fazermos a caridade, enfim. Enquanto ignorávamos, como diz aqui, né, nos tempos da ignorância, a vida nos pedirá resultados à medida em que formos avançando na compreensão dos nossos compromissos, pois, de acordo com Paulo de Tarso, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Ao que pensa. Agora, quando eu, sabendo que a carne é uma substância, a gente precisa comer, tem proteína, a gente precisa comer, né? E de repente, eu também sei que para a digestão demora 48 horas, parece, né? A carne, não é isso? Eu acho que é isso, enfim. É mais difícil de ser digerida. Aí eu tenho um trabalho espiritual para realizar e eu vou e faço. Eu tenho esse conhecimento de que a carne, ela vai atrapalhar a fluidez das energias que eu posso doar e receber. Mas sabe quantos anos demorou para eu voltar a estudar? Não vou te contar. Deixa quieto, vamos lá, abafa o caso. É sobre isso. É sobre a gente saber o que é preciso, é sobre a gente ter conhecimento e não ter o quê? Coragem para colocar em prática. Ou se deixar levar pela vontade. Ai, mas eu estou com tanta vontade de comer uma feijoada hoje. Não. Ai, sinto muito, eu vou trabalhar, mas eu vou comer. É isso, né? E até quando a gente vai ficar nessa? Por quê? Há de chegar o momento, e se tratando de um trabalho espiritual, como o exemplo que eu dei aqui, quem vai se prejudicar sou eu. Com certeza não serão as pessoas que eu irei atender, porque simplesmente a espiritualidade isola o cidadão rebelde, né? E ali o trabalho permanece acontecendo até que o cidadão rebelde esteja efetivamente preparado para receber aquilo que ele precisa como trabalhador, né? Que há uma troca, né, que a gente está trabalhando. Aqui a gente não percebe essa troca, mas do mesmo modo que eu estou recebendo, vocês estão me doando e também me estão recebendo. E é onde muitas vezes a gente traz um monte de coisa escrita e deixa de falar porque acontece que o papo é outro, né?
a conversa deve ser encaminhada de outra forma. Então, no começo, a Wilma nos disse que é muito importante que façamos silêncio. É muito importante que nos desliguemos do celular. Olha, são coisas básicas, são coisas mínimas. E mesmo assim a gente coloca empecilho. Mesmo assim a gente tem dificuldade de... mas poxa vida, eu deixo no... Como é que é? Silencioso, não, como é que fala? O negócio que vira. Eu deixo para vibrar, eu deixo para... Sabe? A gente não está entendendo que não é o fato de estar no silencioso, de despertar, é o fato de aproveitarmos a escolha que fizermos e usufruirmos o máximo possível desse ambiente que é preparado para nos receber. A espiritualidade atua aqui 24 horas do nosso tempo, por dia. E esse ambiente está sempre preparado para nos receber. Então, daí a necessidade da gente ter essa atenção com essas mínimas coisas. Porque assim, não adianta a gente querer parar de comer feijoada no dia que não importa, porque isso é muito grande. Então, vamos começar um pouquinho? Vamos começar devagarinho, né? Vamos percebendo aquilo que dá já para a gente encaixar nesse processo de nos sacrificarmos. Porque é como diz aqui, disse Paulo, né? Deus não leva em conta os tempos da ignorância. E a vida há de nos pedir resultados na medida daquilo que nós realizarmos. Sofrimento, efetivamente, em algum momento a gente vai entender que não existe. Que é simplesmente resultado de escolhas. É simplesmente resultado do olhar que a gente tem pela vida. Porque se conseguirmos olhar essa vida como uma benesse de Deus, se conseguirmos entender que as experiências que Ele nos envia são valiosas oportunidades para a gente crescer, beneficiar a nossa evolução, enfim, nós vamos parar de sofrer. Nós vamos ficar felizes com as oportunidades. Mas é claro, vamos sentir dor, sim. Nós estamos encarnados, a gente vai sentir dor. Dor moral, dor no corpo, dor na consciência. Nós vamos sentir. Para conseguir passar por esse processo, é necessário que a dor exista. Mas há de chegar um dia em que não teremos mais dores. Apenas compreensão. É tudo o que a gente precisa. Compreender a vida para que a gente consiga saboreá-la como ela merece. Porque, afinal de contas, essa é a vida que nos foi dada. As pessoas que estão conosco, embora tenhamos escolhido, mas não por acaso cruzaram o nosso caminho. Aí a escolha é de ficar ou não. Mas não por acaso cruzaram o nosso caminho. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui refletindo sobre essa questão das nossas ignorâncias, não por acaso. Porque estamos preparados para ouvir. Cada um de nós há de colocar essas orientações, essas palavras, em algum lugar da própria consciência e, na medida do seu entendimento, da sua boa vontade, vai colocar em prática. E ninguém aqui vai julgar. Se amanhã ou depois encontrar qualquer um de nós na rua fazendo uma coisa feia, né? Cale-se, porque a gente não sabe nunca o dia de amanhã. O que é que nós vamos poder fazer também, né? Então, como disse Jesus, com a mesma medida que julgardes, será julgado. Então é melhor vamos nos abster dessa parte para a gente também não correr o risco. Porque enquanto vida tivermos, enquanto estivermos aqui nessa existência, seremos sempre vulneráveis. Estaremos sempre à mercê da nossa vontade. E essa vontade é uma vontade que realmente, muitas vezes, não tem escuta. Né? Então, vamos pegar leve.
com a gente e com o próximo também. Isso é o ideal, né? Tem uma coisa aqui. Sim, a lição é: muito se pedirá aquele a quem se tiver muito dado. Não nos esqueçamos que Jesus, enquanto esteve entre nós, ele foi um pedagogo do amor, né? Ele usou a psicologia do amor. Ele nos ensinou como homem que é possível ser manso, que é possível ser pacífico, é possível amar, é possível perdoar, é possível não julgar, é possível ser indulgente como homem. Por isso que ele foi crucificado, né? Uma vez um amigo brincando comigo falou assim: eu não posso perdoar o seu homem. Já pensou? Eu não quero ser crucificado, que nem por Jesus. Só que esse é o nosso caminho, né? Esse é o caminho, o verdadeiro caminho da libertação. É amarmos. E quando a gente ama, o resto vem por acréscimo. Não é mesmo? Então bora lá? Vamos agradecendo a essa espiritualidade amorosa, pelas inspirações, pela presença. E vamos pedindo humildemente neste momento que o nosso Mestre Jesus adentre pela porta da frente desta casa, da nossa casa mental, e que esse Mestre de amor possa nos conduzir nesse roteiro de vibrações, onde vamos mentalizando o nosso planeta Terra, recebendo energias de amor e de paz, e que essas energias possam atingir os nossos corações como raios fulgurantes na dourada, que venha nos chacoalhar efetivamente para essa preciosidade de sermos filhos do amor, de sermos a essência da gratidão e da misericórdia. Porque desta forma é que poderemos fazer as melhores escolhas e assim cumprir a sua lei no nosso dia a dia. Que essas vibrações estendam-se aos nossos familiares, nossos amigos, aqueles que consideramos ou que nos consideram inimigos, que todos sejam envolvidos nesse nosso desejo de que o amor e a paz reinem absolutos, pois não por acaso estamos juntos. E acreditamos que assim, fortalecidos, poderemos prosseguir no aprendizado da compreensão para melhor conviver. Que esta casa receba as vibrações de amor e de paz, e que a bandeira à frente de cada tarefa aqui realizada seja da humildade, para que não nos percamos no propósito de promover o bem, de amar, perdoar. Nós te agradecemos, Senhor, pela valiosa oportunidade da vida. Pedimos humildemente que nos acompanhe aos nossos lares, que esteja sempre presente em nossas vidas através dos seus mensageiros divinos, para que possamos atentos perceber o teu amor e assim fazermos o melhor no nosso dia a dia. Abençoe os nossos esforços, abençoe-nos agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.